Muito bem, irmãos, nós estamos estudando Gênesis no capítulo 35. E essa é a nossa terceira abordagem desse capítulo. Na primeira abordagem, nós fizemos uma viagem panorâmica pelo capítulo todo. Nós olhamos todo o capítulo e falamos sobre a importância desse capítulo e os temas centrais abordados pelo autor, por Moisés, no capítulo 35. E foi muito gostoso falar sobre essas coisas, as lições que saltam de Gênesis 35, nessa viagem panorâmica que fizemos, são lições muito preciosas. E nós aprendemos muitas coisas. Eu, pessoalmente, fiquei muito contente com as coisas que eu aprendi durante meu tempo de preparo. Porque os irmãos devem imaginar que o pastor não sabe tudo. Alguns devem pensar, o pastor aprendeu tudo isso no seminário e agora ele vem aqui e conta para a gente. Não é isso. Muita coisa eu aprendo durante a semana, estudando os livros que eu tenho, os comentários que eu tenho, coisas que eu não sabia. E eu aprendo então essas coisas durante a semana. E então, tendo aprendido durante a semana, eu fico contente, feliz, animado com as coisas que eu aprendi. E então eu venho aqui no domingo e conto para vocês o que eu aprendi. E assim nós vamos aprendendo juntos. E é gostoso isso. E eu fiquei bastante animado com as lições, muito feliz com as lições que brotam de Gênesis 35, nessa abordagem panorâmica que nós fizemos. E depois tivemos um segundo sermão, que foi domingo passado. E nesse segundo sermão eu queria abordar os 4 primeiros versículos, mas eu não pude abordar os 4 primeiros versículos porque eu me deparei durante o tempo de preparo com o versículo 1, e o versículo 1 apresentava, e de fato apresenta, lições importantes acerca do modo como Deus trata com alguém que está com medo. E por causa disso, então, eu disse aos irmãos da semana passada que queria apresentar a vocês um sermão mais pastoral, um sermão mais ligado ao cuidado do coração. Por quê? Porque a Sagrada Escritura diz que os pastores velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Sempre que eu li esse versículo, os pastores velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, a imagem que me vinha à mente era um pastor orando de madrugada, pelos irmãos. Ok, essa era a imagem que vinha à minha mente, o pastor velando ali, cuidando de madrugada dos irmãos e orando pelos irmãos de madrugada. Sem problema nenhum, podemos orar, e é bonito e é certo, o pastor a qualquer tempo, a qualquer momento, orar pelos irmãos, pedindo que Deus os abençoe, os proteja e os guarde, em todos os aspectos. Mas, quando nós estudamos o texto de Hebreus, nós aprendemos que velar pelas almas, no texto de Hebreus, tem um significado ligeiramente diferente. O que significa velar pelas almas? Velar pelas almas significa cuidar do universo interior das pessoas. Porque existem abatimentos e existem sofrimentos que são internos, que não são externos, que não são corpóreos, que não são físicos, que são sofrimentos da alma, da mente, do coração da pessoa. E o que significa velar pelas almas? No texto de Hebreus, almas é isso, é esse universo interior. Não é o espírito que sobrevive ao corpo. Tem a alma na Bíblia nesse sentido. As almas dos decapitados por Jesus, é o espírito que sobrevive ao corpo. Mas no texto que eu mencionei de Hebreus, alma não é isso. Não é o espírito que sobrevive conscientemente ao corpo, não. Alma em Hebreus é o mundo interno da pessoa. É o universo interior dela. E nesse universo interior as pessoas padecem. Elas têm medo, elas têm ansiedades, elas têm inseguranças, elas sofrem dentro delas, elas têm frustrações, elas têm pecados que muitas vezes elas acalentam dentro do coração, invejas, ciúmes, imoralidades. É o universo interior da pessoa. E o que os pastores fazem então? Eles tentam cuidar desse universo interior. Eles tentam apacentar as pessoas de tal modo que esse sofrimento interno seja substancialmente, talvez não totalmente, mas pelo menos substancialmente neutralizado, para que os irmãos se animem mais, para que os irmãos sejam encorajados, para que os irmãos não sejam consumidos por demasiada tristeza quando enfrentarem problemas na vida,
para que os irmãos saibam encarar as vicissitudes e as dores interiores com uma estrutura mais sólida. E os pastores, então, que velam pelas almas, fazem isso. Eles tentam pastorear de tal modo que as pessoas possam suportar os pesos e dores internas, ou internos, os pesos e dores internos, com ferramentas para enfrentar isso. Então, quando nós nos deparamos com Gênesis 35, nós nos deparamos, no versículo 1, nós nos deparamos com ferramentas para isso. Mais especificamente para o trato com o medo. É por isso que eu disse que o versículo 31 nos dá elementos para a construção de um sermão pastoral. Porque com o que emana do versículo 1 do capítulo 35, nos ajuda a conceder aos irmãos, a dar aos irmãos, a ensinar aos irmãos verdades que podem fazer com que os irmãos enfrentem melhor o medo. E notem, o medo é uma experiência comum na nossa experiência neste mundo caído. Mas o medo pode chegar a tal nível que lança a pessoa numa masmorra tenebrosa, obscura, gélida. E a pessoa fica dentro dessa masmorra horrível, sofrendo ali e paralisada ali por causa do medo, sendo consumida e açoitada por esse medo, de diversas coisas, do futuro, da vida, de uma enfermidade que chegou, de uma situação que se estabeleceu na sua vida, aí, uma situação financeira que ela não sabe como fugir dela. E esse medo, então, paralisar a pessoa e torturar a pessoa todos os dias. Esse nível de medo não pode ser acolhido por nós, desenvolvido por nós, porque nós temos ferramentas na Bíblia que nos ajudam a nos livrar disso. É pecado ter medo? Não, não é pecado ter medo. É normal, é comum, mas nós não podemos permitir que o medo nos domine a tal ponto que ele arranque de nós a alegria da vida cristã, a iniciativa no serviço santo, a liberdade e a paz que temos em Cristo. Isso não pode acontecer, não há razão para isso acontecer. E o versículo 35 de Gênesis 1 nos ajuda a lidar com isso. Se os irmãos seguirem as diretrizes que emanam do versículo 1 do capítulo 35, nós não vamos dizer, olha, isso aqui é a receita contra o medo. 4 passos para nunca mais ter medo. Isso não existe. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Aperta 4 botõezinhos, desaparece tudo. Não, não é assim que funciona. Mas esses elementos vão nos ajudar muito a enfrentarmos a vida sem ficarmos paralisados e angustiados dentro de uma masmorra de terror, quando os problemas nos sobrevierem. Então vejam, na semana passada nós começamos a olhar o versículo 35. E nós vimos no versículo 35 2 lembranças implícitas nesse versículo, 2 lembranças que ajudam os crentes a superar o medo, a enfrentar o medo. Os irmãos sabem do contexto do capítulo 35. Jacó recebeu a notícia de que seus filhos, Simeão e Levi, haviam entrado em Siquém, povo com quem eles haviam estabelecido um pacto, uma aliança. Eles haviam entrado ali, aproveitando-se do fato de que todos os homens estavam no momento de mais alta dor por causa da recente circuncisão à qual haviam se submetido. Eles entraram na cidade se aproveitando disso com suas espadas em punho e mataram todos os homens, todos. Inclusive Amor e Siquém, que eram os príncipes e governantes da cidade, e tomaram as mulheres e as crianças como escravos, e levaram todos os bens, e tomaram todo o gado e todos os bens que os cidadãos de Siquém tinham na cidade e no campo. E quando Jacó soube disso, o coração dele foi profundamente abatido pelo terror. Ele disse, agora todos os povos ao redor, os cananeus ao redor vão se unir numa aliança e vão se levantar contra mim e farão guerra contra mim. E eu sou pequeno, eu sou um clã pequeno, eu não sou um clã forte. E eles vão se reunir e vão me atacar, e eles vão fazer comigo e com a minha família exatamente o que Simeão e Levi fizeram com os homens de Siquém. Eles vão nos aniquilar. E ele ficou apavorado.
assustado, com medo. E então nós chegamos no capítulo 35. E no capítulo 35, a primeira frase que nós lemos é: disse Deus a Jacó. Olhando então para isso, nós dissemos: como Deus fala com a pessoa que está apavorada? O que Deus diz para a pessoa que está apavorada? E nós aprendemos isso aqui, no primeiro versículo de Gênesis 35. Notem, o versículo não foi escrito para nos ensinar como lidar com o medo, não. Mas o versículo conta como Deus agiu nessa hora. Como Deus tratou o seu servo nessa hora. Então nós aprendemos, Deus diante de alguém, servo dele, eleito dele, povo dele, parte do povo dele, que estava apavorado, Deus disse isto, isto e isto. E então nós aprendemos como nós podemos lidar com o pavor e com o medo quando estas coisas abatem o nosso coração. Na semana passada, nós dissemos que o Senhor, ao dizer o que disse, ele despertou em Jacó algumas lembranças. Ele disse: levanta-te, diz aí o versículo 1 do capítulo 35, veja o que diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Com essas palavras, Deus trouxe à mente de Jacó duas lembranças para afugentar o medo. A primeira lembrança fez com que ele se lembrasse da visão gloriosa de Deus que aconteceu em Betel. Lembre-se, Jacó, do que aconteceu em Betel. Em Betel você viu um Deus poderoso, forte. Esse Deus poderoso e forte governa os anjos. E esse Deus poderoso e forte é um Deus imanente. Lembre-se que havia uma escada ligando o céu e a terra. De modo que esse Deus poderoso, glorioso, forte e que tem os anjos ao seu serviço, esse Deus se conecta com a nossa realidade aqui. Ele não é um Deus longe lá no céu, distante, absolutamente transcendente, sem se importar com o drama humano. Não, há uma escada ligando a terra ao céu. Então lembre-se disso. O Senhor não é um Deus que nos fez, nos criou e nos abandonou aqui, nos jogou aqui na terra e vivemos aqui rastejando aqui, tentando cuidar dos problemas da vida. Não, Ele é um Deus poderoso, Ele governa, Ele é glorioso, Ele domina sobre os anjos, e aprendemos que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e além disso, Ele é imanente. Há uma conexão entre o céu e a terra. Deus está conosco, e Ele é poderoso, forte, glorioso, e tem os anjos a seu serviço. Nós aprendemos isso. Jacó, então, isso veio à sua mente. Isso despertou na mente de Jacó essa lembrança, e mais, além disso, quando Deus disse: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, algo mais veio à mente de Jacó. O que mais Deus trouxe à lembrança de Jacó? Nós lemos o texto na semana passada, capítulo 28, versículos 13 a 15, nós lemos. O que Deus disse a Jacó naquela ocasião? Deus disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e por meio da sua família as nações serão abençoadas. Deus fez com que Jacó se lembrasse das promessas dele. Jacó, a sua família não será aniquilada. Os cananeus não vão aniquilar você. A sua família não será destruída, de forma alguma. Lembre-se, em Betel eu fiz uma promessa a você. Eu disse que por meio da sua descendência, as famílias da terra seriam abençoadas. Nós temos aprendido o que isso significa, que por meio da família de Jacó, Deus traria o Messias que salvaria o mundo. Então, lembrando-se de quem Deus é, da sua imanência, glória e poder, e lembrando-se das promessas que Deus fez, o pavor no coração de Jacó começava então a se dissolver. E nós aprendemos isso na semana passada. 2 ingredientes do remédio contra o medo paralisante. Lembre-se você também. Lembre-se disso. Se você está passando por uma situação que tem o condão,
que tem o poder, que tem a força de incutir em você pavor, medo, desespero, lembre-se, existem 2 ingredientes na palavra de Deus que ajudam o crente a seguir em frente. A lembrança de que Deus é poderoso e imanente, Ele interfere na nossa vida. E a lembrança das promessas que Ele fez. Ele prometeu, por exemplo, nós lembramos na semana passada, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, que nunca nos abandonaria, nunca. O Senhor é o meu auxílio, diz o autor de Hebreus. Que me poderá fazer o homem? Ele está conosco todos os dias, Ele não nos abandona. Ele é aquele hóspede silencioso e amoroso que mora em nossa casa, que se assenta ao nosso lado na noite escura e fria. Ele está conosco sempre, e Ele prometeu que seria assim todos os dias. Isso então faz com que o medo vá se dissipando no meu coração. Ele prometeu para nós uma casa. Ele disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tudo isto vai passar, e há uma casa perene, indestrutível, que eu estou preparando para vocês, junto comigo, para viverem comigo para sempre, na casa do meu pai. Essas coisas então nos ajudam a seguir em frente. Nada detém o crente na sua jornada quando ele sabe disso. Eu caminho em frente, eu sigo em frente. Diante de mim há um grande monstro chamado morte, mas eu caminho na direção dela, seguro, corajoso, passos firmes, porque eu sei que eu posso enfrentá-la, porque ela já foi vencida, e eu posso passar por ela, pelos portões dela, sabendo que há uma casa maravilhosa, preparada pelo Senhor no céu para mim. Nada pode fazer com que meu coração seja congelado e paralisado pelo pavor e pelo medo decorrente dos problemas desta vida. Isso é fantástico, isso. Nós temos um remédio maravilhoso aí. Mas o capítulo 35 não para aí. O versículo 1 não para aí. O versículo 1, agora, a partir de agora, nós mencionamos 2 ingredientes implícitos no nome Betel, ou na experiência de Betel, evocada no versículo 1, mas há mais 2 ingredientes que eu não falei. E hoje então, se Deus quiser, eu termino o versículo 1. Acho que eu consigo terminar o versículo 1 hoje. Porque no versículo 1 agora tem mais 2 ingredientes, que eu quero que os irmãos conheçam. E se os irmãos então pegarem esses 4 ingredientes e aplicarem à sua vida, os irmãos terão elementos para seguir em frente. Haja o que houver, venha o que vier. Vamos então ver o terceiro elemento, o terceiro ingrediente que ajuda o crente a, diante dos pavores da vida, marchar com força, com confiança e com vigor. Vejam, Deus diz assim a Jacó, ao Jacó assustado, ao Jacó apavorado. Deus diz assim: faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Ele diz isso: faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Bem, existe um objetivo aqui no texto, que o autor do texto coloca aqui, que é um objetivo mais dominante. Mais uma vez, o autor bíblico não tem por objetivo principal ensinar como agir na hora do medo, não é isso? Ele quer ensinar como a história da redenção caminhou. É isso que ele quer ensinar. E ele quer mostrar de que modo Jacó se tornou o sucessor dos patriarcas, o sucessor de Abraão e o sucessor de Isaac. E ele mostra isso com essas palavras também. Prestem atenção nisso. Ele quer mostrar com essas palavras: faze ali um altar a Deus. Com essas palavras, ele quer mostrar especialmente, primariamente, que Jacó é o sucessor dos patriarcas.
Ele está dando sequência à promessa que Deus fez aos patriarcas. Como? Se os irmãos olharem, vejam capítulo 12. Vejam no capítulo 12 o que acontece com Abraão. 12, versículos 6, 7 e 8. Prestem atenção. 12, 6, 7 e 8. 12, 6 a 8. Veja o que diz. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Guardem isso. Abrão fez um altar a Deus. Vejam a sequência. 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali, novamente, Abrão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, um traço do primeiro patriarca era esse: construir altares a Deus. Vejam o capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Diz assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vejam, esse era um traço do primeiro patriarca, levantar altares. Quando o capítulo 35, no primeiro versículo diz: faze um altar ao Deus que te apareceu, essa frase tem por objetivo fazer com que nós nos lembremos que Jacó é o herdeiro de Abraão. Abraão fazia altares. Abraão morreu. Isaac morreu. Mas a história dos patriarcas, como os portadores da bênção de Deus, que um dia trarão o Messias ao mundo, essa história caminha. Agora é a sua vez. Abraão fazia altares, agora é a sua vez de fazer altares. Então qual é o objetivo do escritor bíblico? É mostrar que Jacó é o sucessor de Abrão. Abrão fazia altares, agora é Jacó quem faz altares. Ou seja, a história da redenção está caminhando para frente, ela não para. Graças a Deus por isso, que ela vai continuar até Jesus nascer, que é o descendente de Abraão, que é o descendente de Israel, que é o descendente de Davi, que trará salvação ao mundo. Essa história não vai parar até o momento em que o Messias nascer. Então nós aprendemos isso aqui, isso está implícito aqui, quando o texto diz: levanta-te, vá a Betel, habita ali e faze um altar ao Deus que te apareceu. Mas notem, existe aqui também um ingrediente que Deus aponta, que Deus dá a Jacó na hora em que ele estava apavorado. E que ingrediente é esse? Deus fez, isso é muito importante, irmãos, é importante demais para nós isso. Isso é salutar, isso nos salva. Deus fez com que Jacó, tantos nomes, Deus fez com que Jacó se lembrasse do que ele próprio, do que o próprio Jacó havia prometido. Notem, lembram dos primeiros ingredientes? Deus fez com que Jacó se lembrasse do Deus poderoso e imanente. Deus fez com que Jacó se lembrasse das promessas que Deus fez. Mas agora, Deus faz Jacó se lembrar das promessas que Jacó fez. Jacó também fez promessas. E Deus, com essa ordem, faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Com essas palavras, Deus faz com que Jacó se lembre das promessas que ele próprio fez. Volte novamente para o capítulo 28. Os irmãos devem pensar: pastor, você não vai para frente, você vai para trás. A gente não vai acabar nunca Gênesis. A gente vai chegar um dia lá, fiquem tranquilos. Mas é importante que os irmãos acompanhem essas coisas. Nós estamos construindo um modo de pensar. Estamos construindo uma mentalidade. Isso dá trabalho. Construir uma mentalidade dá trabalho. Mas a construção dessa mentalidade vai livrar os irmãos nos momentos que forem necessários. Vejam, capítulo 28, versículo 20. 28, 20. É Jacó falando. Diz assim: fez também Jacó um voto,
dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó fez uma promessa: se o Senhor me guardar na jornada até Padã Arã, e eu voltar para esta terra em segurança, eu vou fazer deste lugar um lugar de adoração. Agora então Deus diz a ele: você já voltou. Você não está esquecendo nada, não? Você está aí com medo, apavorado, assustado, e o seu medo tem fundamento, não é um medo tolo, é um medo que tem fundamento, mas você está esquecendo do que você se comprometeu a fazer. E o seu medo não pode fazer isso com você. O seu medo não pode fazer com que você esqueça dos seus compromissos comigo. Você tem compromissos comigo. O seu medo não pode ser de tal natureza que você se autoanula, você se fecha, você se tranca na sua casa, você se afunda debaixo dos cobertores e fica ali apavorado, inerte, se autoanulando, sem sair do lugar, petrificado por causa do medo. Não, você assumiu compromissos, está na hora de cumpri-los. Eu levei você até Padã Arã, protegi você, enriqueci você, trouxe você de volta, e agora chegou a hora de você cumprir o seu voto. Vá, levante-se agora, mas estou com medo, levante-se agora, mas estou com síndrome do pânico, sei lá o que é isso, levante-se agora, e vá, e faça um altar, mas estou tremendo, que saia torto o altar, mas faça um altar. Não se esqueça, o seu medo não é justificativa para a sua paralisação, o seu medo não é justificativa para que você não cumpra os seus compromissos, os seus deveres para comigo. O seu medo não pode paralisar você ao ponto de você falar: não vou mais fazer o que eu me comprometi a fazer. Queridos, isso é importante por quê? Isso é importante porque nós, como crentes, nós também temos compromissos com Deus. O crente verdadeiro tem compromissos com Deus. Quando você se converteu, além de receber do Senhor a salvação, as promessas de vida eterna, a santificação do seu coração, a transformação da sua vida, além disso tudo, junto com esse pacote, você recebeu também a posição de servo na casa dele. Você recebeu isso. Você é um servo. Deus não libertou você e disse: tchau, vá viver sua vida. Não, não foi assim. Não foi assim, não. Ele libertou você e falou: agora você trabalha aqui na minha casa. Você está livre para trabalhar para mim. Você está livre para me servir. Essa é a doce liberdade. Servir a mim é a doce liberdade. É a escravidão santa e doce. É a escravidão libertadora. De onde vêm essas coisas, né? Servir a mim é a escravidão libertadora. E eu libertei você por meio dessa escravidão que agora eu coloco sobre você. Eu tenho um jugo suave e um fardo leve, e você é meu servo, e você tem que trabalhar para mim até o fim da sua vida, e me servir até o fim da sua vida. E o medo, o pavor, o desespero, o pânico decorrente das experiências terríveis da vida, não são desculpas para que você fique em Siquém, debaixo dos cobertores, apavorado, trancado num quarto, sem fazer nada. Não. Levante-se, vá a Betel e faça um altar. Levante-se e cumpra seu papel de adorador e de servo. Vejam o que diz Romanos 14:8. Eu gosto desse versículo. Gosto muito desse versículo. Romanos 14:8. Veja o que diz.
Isso se aplica a todos os crentes que estão aqui. Se você não é crente, eu lamento, mas isso se aplica a todos os crentes que estão aqui. Eu gosto muito desse versículo. Fala assim: porque se vivemos, como é lindo isso aqui, não? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Eu não tenho direito de fazer da minha vida e do meu tempo o que eu quero. Eu não tenho esse direito. Eu não sou meu. Eu não sou meu. Eu não vivo para mim, para os meus interesses. E eu não vivo movido pelos meus temores, não. Eu não tenho direito de viver como bem entendo, não. Eu sou um servo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E olha como continua. Se morremos, nem isso escapa. Para o Senhor morremos. Eu não tenho nem o direito de morrer, sem que isso seja para a glória dele. Nem de viver e nem de morrer. Tudo é dele. O texto prossegue. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A nossa vida é dele. Então, lembre-se disso, do compromisso que você tem como servo dele. E diante do medo que paralisa, levante-se e construa altares. Segundo aos Coríntios 5,15, veja o que diz o texto. Segundo aos Coríntios 5,15, veja o que diz. Meus professores de seminário me ensinaram esse versículo no primeiro ano. Primeiro ano de seminário, me mostraram esse versículo aqui. Mudou minha vida. Olha o que diz o versículo. Diz assim: e ele morreu por todos. Quem é? Quem morreu por todos? Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem, quem são os que vivem? Nós. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não. Eu não vivo mais para mim, para os meus próprios interesses, para as minhas realizações pessoais. Isso é secundário agora. Isso passou para segundo plano, ou terceiro. A minha vida agora tem outros alvos. O texto diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a vida do crente. O Senhor então me diz, quando eu estou com medo: Marcos, levante-se e vá com o Júlio fazer evangelismo. Mas, Senhor, eu estou petrificado. Vá a Betel e me adore, e me sirva, e trabalhe para mim. Eu estou com medo, paralisado, não consigo sair de casa, debaixo dos lençóis, trancado num quarto escuro. Levante-se e se inscreva no grupo de limpeza de banheiro da igreja. E vá limpar os banheiros da igreja. Eu tenho medo. Vá limpar os banheiros da igreja. Você é meu. Você é meu, você vive para mim. E o seu medo não justifica a sua paralisia. Levante-se agora e procure o pastor Isaac. E se inscreva no coro. E vá cantar no coro e não falte nos ensaios. Você é meu. Você é meu. Levante-se agora e vá para a igreja. Tem culto hoje. Quarta-feira, tem culto. Vá. Mas eu estou. Vá. Vá me adorar. Vá me servir. Vá trabalhar para mim. Mesmo em meio ao medo, ao desespero, à angústia, levante-se, saia de Siquém e vá a Betel. Lembre-se do que você disse em Betel. Lembre-se do que é a vida cristã. Não é uma vida sua, é uma vida minha. Obedeça o que estou dizendo e me adore. Me adore mesmo com o coração pesado, mesmo com o coração cheio de medo. Levante-se e me adore. E me sirva e trabalhe para mim. Porque isso fará com que o seu medo vá derretendo aos poucos. Esse é um remédio maravilhoso.
É um remédio que infunde coragem. Imaginem, juntando tudo isso. Eu estou apavorado porque soube de uma doença terrível que eu tenho. E aquilo me abate e me joga no chão. Então eu me lembro. Estou com medo, apavorado. Então eu me lembro. Há um Deus poderoso que se aceita entre os querubins. E que interfere no drama humano. Que está ligado à história deste mundo. E que interfere na história aqui. Ele é poderoso e faz o que quer. Além disso, Ele me prometeu grandes coisas. Estar comigo, me preparar um lar. Eu posso seguir em frente mais. Ele me faz lembrar dos meus deveres como crente que sou. Essa notícia não vai me paralisar. Eu vou servi-lo agora ainda mais. Eu vou adorá-lo ainda mais. Vou trabalhar por Ele ainda mais. Vou realizar o ministério dEle com mais vigor e entusiasmo. Eu vou a Betel e vou construir altares ali. E isso faz o quê? Isso faz com que o medo vá se dissipando. Isso faz com que o medo vá desaparecendo, derretendo, sumindo. E eu sigo em frente, corajoso, como um grande soldado, peito aberto, enfrentando as lutas desta vida. O crente é assim. O crente tem que ser assim. O crente tem elementos para ser assim. Ele tem. E ele tem que aprender a desfrutar disso que o Senhor obteve para ele. Mas existe o quarto ingrediente do remédio. Está aqui. O quarto ingrediente é um ingrediente explícito também. Existe aqui a ordem, que diz, no versículo 35:1, faze ali um altar ao Deus que te apareceu. E aí vem o quarto ingrediente. Olha o quarto ingrediente. Está aí na última linha. Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Qual é o quarto ingrediente? Muito simples. Muito simples. Jacó, você já teve medo de ameaças de morte uma vez. Você se lembra do seu irmão Esaú, que prometeu que iria matar você? E você fugiu sozinho, sob a ameaça desse irmão terrível, que era um caçador corajoso e forte? E você fugiu? Você se lembra disso? Que essa não é a primeira vez que você enfrenta ameaças de morte? Não é a primeira vez. Já é a segunda vez que isso acontece. Você se lembra de Labão perseguindo você? E você apavorado? E o Senhor livrou você? Não é a segunda vez que isso acontece, é a terceira já. Você se lembra quando você caminhou na direção de Esaú, quando você voltava? E você estava com medo de ser morto por ele, eu livrei você? Não é a terceira vez, é a quarta vez já que eu te livro. Eu te livrei de Esaú desde o começo. Não é a primeira vez que eu livro você de ameaças de morte. Eu já te livrei outras vezes. Jacó, conta as bênçãos. Você não conhece o hino, Jacó? Conta as bênçãos. Quantas vezes eu já livrei você? Eu livrei você lá atrás, de Esaú. Você acha que eu não posso livrar você de novo? Jacó, lembre-se. Jacó, no versículo 1, eu estou trazendo 4 lembranças à sua cabeça. Lembre-se dessas 4 coisas, desses 4 elementos, e saia de Siquém, e siga em frente, corajosamente, lembrando-se também dos livramentos pregressos. Se você se lembrar dos livramentos pregressos, o seu medo vai derreter, vai diminuir, não vai ser um medo paralisante, você vai conseguir seguir em frente. É interessante isso, os irmãos devem saber, eu já contei essa história antes, mas faz muito tempo. Quando a gente fica velho, a gente repete a mesma história 5 vezes no mesmo dia. Mas como tem muitas pessoas novas na igreja, talvez eu não tenha contado talvez nem todos aqui conheçam essa história. Os irmãos sabem, eu sou filho de militar, de polícia militar. Quando eu era garotinho, meu pai era policial. E meu pai era policial aqui em São Paulo. Ele gostava muito de trabalhar na viatura. Ele era um policial de campo.
Ele não gostava do serviço administrativo, ele gostava de pegar bandidos. Meu pai gostava muito de pegar bandidos, de atirar em bandidos e lutar com bandidos. Ele era assim, ele gostava disso. Ele contava suas histórias. Ele nunca matou ninguém. Ele falou: Marcos, eu nunca matei. Eu fazia um furo, eu não sei. Depois Deus matava a pessoa, mas eu só fazia o furo e não matava ninguém. Testemunho dele, não sei se é verdade. Mas eu era o meu herói. Era o meu herói. Eu gostava de vê-lo com a sua farda azul marinho. E eu gostava de vê-lo nas horas de folga, ele lustrando o seu distintivo de metal, porque tinha um distintivo de metal no peito e um no cap, que a polícia usava. Eu achava lindo aquilo. Eu ajudava meu pai a lustrar os distintivos. Eu era o fã número 1 do meu pai. Eu aguardava o meu pai chegar do trabalho dele de manhã, porque ele trabalhava à noite. E eu ficava no portão esperando meu pai chegar. E eu via, quando eu olhava no fim da rua, eu via meu pai aparecendo no final da rua, envergando aquele terno azul, lindo. E eu via ele subindo a rua. Ele destoava de tudo, tudo feio, casas feias, pessoas mal vestidas. Era um bairro muito pobre, esgoto ali a céu aberto. E ele aparecia, impecável, subindo a rua. E eu corria na direção dele. Eu pegava na mão dele e eu subia, faceiro, contente, orgulhoso, mostrando para os menininhos da rua: olha quem é meu pai. Seu pai é feio, o meu é bonito. Seu pai parece um mulambo, o meu pai não. Olha aqui. Olha que maravilha, olha a honra que eu tenho de ser filho deste homem aqui. E eu subi então a rua mostrando, exibindo a todas as crianças o meu pai. Assim que eu cresci. Mas isso não anulava certas experiências muito amargas. Porque, como eu disse, ele trabalhava à noite, em São Paulo, aqui em São Paulo. E era perigoso demais. E eu me lembro dele chegar em casa às vezes com a roupa cheia de sangue. E a viatura o trazia ferido. Isso aconteceu algumas vezes, eu testemunhei isso. Então isso me assustava. E eu me lembro também que algumas noites ele não chegava. As horas iam passando e ele não chegava. E eu então, eu dormia numa caminha de molas. Os irmãos aqui antigos sabem o que é uma cama de mola. Eu dormia numa cama de mola. A cama de mola, se você se mexe, ela faz um barulhão que acorda o bairro inteiro. E eu dormia naquela cama de molas. E em casa havia um quarto só. Então minha mãe ficava na cama ao lado ali. E eu naquela caminha de molas. E eu ficava ali esperando meu pai chegar. Eu não dormia. Minha mãe não sabia, eu estava acordado. Mas eu não dormia, apavorado, com medo de que meu pai não chegasse. Medo de que ele fosse vítima de algum bandido. E eu então ficava ali esperando meu pai chegar. E então começava a ouvir a minha mãe chorando de noite. Meus irmãos, que pavor. Eu escutava ela chorando, soluçando na cama ao lado. E eu então mordia o travesseiro e começava a chorar também. Mas eu não queria que ela ouvisse. E eu então, devagarinho, eu me ajoelhava e ficava prostrado na cama, tentando não fazer barulho, e eu ficava implorando a Deus: Senhor, 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 traga o meu pai de volta para casa. Traga o meu pai de volta para casa. Eu não posso viver se o Senhor não trouxer meu pai de volta. Eu não vou conseguir prosseguir em frente se algo acontecer com meu pai. Eu não posso suportar isso, eu não aguentaria isso. E eu ficava ali, horas, ali naquela posição, no escuro. Morávamos numa choupana, e eu ali naquela choupana, ali na escuridão, e a minha mãe chorando ao lado, e eu ali clamando: Senhor, ajuda, ajuda, socorre, socorre, livra, Senhor, livra. E então, num dado momento na madrugada, eu escutava o portão de madeira abrindo e batendo. E meu cachorro, já valente meu cachorro ia em cima do meu pai brincando. E meu pai dizia: sai, valente. E, irmãos, a frase mais linda do mundo era essa: sai, valente. Ele espantava o cachorro, entrava em casa. Então eu descansava e dizia: Senhor, obrigado. E dormia o restante da noite. Os anos se passaram. E de vez em quando, os irmãos sabem, eu não sou mais um menino. Eu tenho já 60 anos. Não parece, eu sei. Mas já tenho 60 anos de idade. Eu sou velho agora. Pelo menos é o que dizem. As pessoas me chamam de velho. Outro dia alguém falou: eu assisti um sermão daquele senhorzinho. Eu falei:
Senhorzinho? Senhorzinho? Isso é duplamente ofensivo, hein? Senhor no diminutivo. É muita ofensa, né? Ok, eu tenho que aceitar a realidade. O tempo passou, né? E vocês sabem, algumas vezes, sabe o que eu faço? Quando estou com medo, sem saber o que vai acontecer, eu me lembro dos livramentos passados. Confesso a vocês, eu me lembro das noites na choupana. Então, vou lhes contar um segredo, nem a Simone sabe. Eu, quietinho, para não acordá-la como fazia com a minha mãe, eu me coloco na mesma posição que eu ficava quando era pequenininho. Eu me ajoelho na cama. E eu falo assim: Senhor, lembra de mim? Eu sou aquele menino da choupana. Eu sou aquele menino das noites frias e escuras. Eu sou aquele menino que orava escutando a mãe chorar ao lado. Eu sou o mesmo menino. E assim como eu pedi livramento naqueles dias e o Senhor me atendeu, eu estou de novo aqui. O mesmo menino. Meus cabelos estão brancos, minha barba também. Mas o coração é o mesmo menino aqui. Eu estou pedindo, faça o portão abrir. Faça o cachorro latir. Livra-me, me ajude, mais uma vez. E então, eu durmo. Simone sabe, ela tem que me acordar no outro dia. Eu durmo. A lembrança do livramento pregresso faz o medo esfriar, derreter, se dissipar. É a receita de Jacó. É a receita do Deus de Betel. Lembre-se do que eu fiz no passado. Isso aquecerá seu coração e afugentará o medo que paralisa. Aí estão os 4 ingredientes. Experimente. Experimente os 4 ingredientes. Quando você estiver com medo, se você é um crente, se você não é crente, não há remédio para você. Se você não é um crente, você precisa receber o Salvador. E então você poderá usar, é o requisito prévio para usar esses ingredientes aqui, ser um crente em Jesus. Aí você poderá usar esses ingredientes. Se você não é um crente, você está condenado a ter medo todos os dias, até o fim da sua vida. Não tem jeito. Está condenado a isso, se você não é um crente. Mas se você é um crente, nas horas de desespero, como Jacó, olhando ao seu redor e vendo os inimigos, e se sentindo pequeno e apavorado, como Jacó, lembre-se da grandeza indizível e poderosa do Deus imanente. Lembre-se das promessas que Ele fez a você. Isso fará o medo diminuir. Lembre-se dos compromissos que você tem diante do Senhor. Lembre-se disso e os realize. Levante-se e os realize. E lembre-se dos livramentos passados. Tudo isso vai ajudar você a superar o pavor que congela, que paralisa, que açoita e que tortura. Queridos, nós somos crentes. E isso é maravilhoso. Nós temos tudo. Queridos, nós temos tudo. Tudo é nosso. Tudo. Por nós, os ventos sopram. Por nós, os rios correm. Por nós, as flores nascem. Por nós, o sol nasce. A lua brilha. As estrelas são sustentadas no céu por nós. Tudo é nosso. Tudo. Nós somos herdeiros de tudo. O Senhor nos concedeu todas as coisas. Nós não temos por que viver debaixo de um medo escravizante quando enfrentamos os problemas da vida. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz. Queridos, o que é isso? Deixo-vos a
a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos tudo. Somos crentes. Em Jesus temos tudo. Se você não é crente, por outro lado, você não tem nada. Se você não é crente, você não tem nada. Pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho sim um medo que me tortura todos os dias. Eu tenho medo da morte. Tenho medo da vida. Tenho medo do futuro. Tenho medo de perdas. Tenho medo das incertezas que me cercam. Eu vivo com medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Eu não tenho segurança nenhuma. Eu vivo debaixo do pânico todos os dias. O que eu faço? A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ao mundo, se fez carne, para destruir aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo, e libertar aqueles que por causa do pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,15, veja o que diz, Romanos 8,15, é maravilhoso isso. O Senhor nos livra do pavor da morte, diz Hebreus 2, 14 e 15. Mas veja o que diz o Romanos 8, 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Os crentes recebem isso. O Espírito Santo que afugenta o medo. O Espírito Santo que dá consciência e paz decorrentes da noção de filiação. E não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados. Assim é o crente. Se você vive debaixo do medo da morte, do medo da vida, do medo de tudo, vive numa masmorra, torturado e oprimido o tempo todo pelo medo, somente Jesus pode livrar você. Diga ao Senhor hoje: Senhor, eu gostaria de experimentar esses ingredientes, mas eu não sou um crente, eu não tenho Jesus em minha vida. Eu quero então, hoje eu quero que isso mude. Hoje você pode ser perdoado, hoje você pode ser salvo, hoje você pode ser justificado e transformado, hoje, agora. Diga ao Senhor: Senhor, eu creio em Jesus como meu Redentor, a minha vida agora é dele, eu deposito nele só a minha confiança de vida eterna. Vem e habita em mim, e me transforma, e me perdoa, e me dê um novo coração, e vivifica a minha alma, vivifica a minha mente, faça de mim um crente de verdade, e afugenta do meu coração vazio, afugenta o medo, o pavor, dá-me uma vida nova, que só o Senhor pode dar. Eu quero rios de água viva fluindo do meu interior, eu quero experimentar a paz que o Senhor dá, concede-me isso, eu creio em Jesus hoje, eu recebo pela fé. Diga isso ao Senhor, o Senhor ouvirá, dará a você um novo coração, caminhará com você, consolará a sua alma, e você poderá experimentar os benefícios dessa paz, desses ingredientes que foram mencionados ao longo dessa homilia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que estudamos, versículo 1 do capítulo 35 de Gênesis. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a vivermos a vida cristã de modo pleno. Ó Deus, tantas vezes mergulhamos em situações de angústia e desespero, porque nós não bebemos da sua palavra, não desfrutamos das coisas que o Senhor nos concede nela, não desfrutamos de tudo que ela oferece, tudo que ela dá, e então adoecemos, e então minguamos, e então fraquejamos, desanimamos,
ficamos paralisados, sofrendo, quando o Senhor pode nos ajudar a caminhar com mais entusiasmo, vigor e força. Sabemos que teremos aflições, sabemos que a ausência absoluta do medo não será provada nesta vida, mas sabemos que o Senhor nos dá elementos para seguir em frente, mesmo em meio a dificuldades, terrores e ameaças. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma mente madura, instruída na verdade, para que o medo não domine o nosso coração. E como Jacó, em face de ameaças terríveis, possamos então nos levantar e seguir em frente, lembrando das suas promessas, lembrando de quem o Senhor é, lembrando dos nossos compromissos com o Senhor, ó Deus, e lembrando dos seus livramentos pregressos. Pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus, amém.